Olá, minhas queridas, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela Lopes, sou da CN Messejana, sou esposa do Rafael há 9 anos. O Rafael é do Ministério de Louvor, toca bateria e atualmente é uma honra estar na diaconia da igreja, servindo e também na produção. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês para trazer essa palavra maravilhosa que é do livro do Provérbios. Agradeço a oportunidade à nossa pastora Bia, que foi inspirada por Deus para que nós possamos estar aqui refletindo sobre essa palavra, tá bom? Eu vou ler o capítulo número 6. Ele foi separado por alguns capítulos, por alguns títulos, e eu vou lendo um título e trago a reflexão e assim por diante, tá bom? E vocês vão acompanhando aí. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, lendo aqui para vocês. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo e com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que eu pude prender. Então, minhas queridas, aqui fala sobre a advertência quanto você ser fiador. O fiador, ele é alguém que passa a ser responsável, né? Legal por garantir pagar determinadas dívidas. E nós temos que ter muito cuidado em ser fiador de alguém e nos tornarmos responsáveis em pagar a dívida de outras pessoas e se comprometer dando a nossa palavra por essas pessoas. E a palavra do Senhor diz que nos é orientado que nós não venhamos a fazer isso. E que se assim fizermos, né, nós venhamos a nos livrar desse compromisso, para que nós não venhamos ser obrigados a pagar por essa dívida. Porque ser fiador de alguém pode trazer inimizades, contendas. E se você puder pagar a dívida para se livrar desse problema de ser fiador, que assim faça, né? Essa passagem, ela me fez muito recordar que o único que pagou a dívida por nossos pecados foi Jesus. E ele suportou tantas dores, tantas físicas como emocionais, como espirituais, para nos dar vida e vida em abundância. Então nós não devemos e nem temos essa capacidade de pagar as dívidas referente ao pecado de outras pessoas. Já nos foi dada essa graça e só Ele e dele conseguimos essa graça. Vamos ler agora sobre a advertência contra a preguiça, que fala assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem um chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita. Ajunta o seu alimento, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Bom, minhas queridas, aqui essa palavra nos ensina a ter como exemplo uma simples formiga. Por quê? Porque ela é trabalhadora. E mesmo em sua pequenez, ela utiliza dessa sabedoria que Deus a concedeu para realizar suas tarefas do dia a dia. E é exatamente isso que Deus quer que nós venhamos a fazer. Ele quer que a gente utilize dessa sabedoria que Ele nos concedeu. A formiga, ela trabalha sem preguiça, sem desânimo, sem se preocupar se a outra formiga colega dela fez o mesmo serviço para que ela trabalhe menos. Ela não precisa de um chefe ou de alguém cobrando a ela no que ela já sabe que ela tem que fazer. Ela trabalha sem cessar até alcançar o seu objetivo, o seu propósito, a qual Deus determinou para ela fazer na caminhada dela. Ela é dirigente, ela é perseverante, ela transpõe obstáculos, ela consegue fazer as coisas grandes, mesmo sendo tão pequena. Ela carrega grandes folhas para alcançar seu objetivo. Assim nós temos que fazer, minhas queridas. Se Deus nos concedeu uma responsabilidade grande, nós não devemos fugir delas. Nós não devemos negligenciar. Nós temos que fazer, porque é nosso propósito. Se tá com medo, vai com medo. Mas vai, porque é promessa do Senhor para sua vida.
E tudo isso a formiga, ela faz de forma sábia, ela faz no tempo certo, ela faz no verão. E ela junta todo ali o seu mantimento, porque ela sabe que no inverno ela não vai conseguir poder juntar esse mantimento. O propósito é no verão, no tempo certo. Já o preguiçoso, ele padece, porque sempre ele está procurando procrastinar, adiar suas tarefas, seu propósito, passando para outras pessoas fazerem o que é para a pessoa fazer mesmo, e acaba pobre, passando necessidade, porque não utilizou da sabedoria que Deus lhe concedeu no tempo certo para realizar o que Deus mandou. É aquela palavra, né? O preguiçoso, ele paga o preço. Ou seja, minha querida, Deus tem um tempo certo para você realizar suas tarefas. Ele tem os seus propósitos para que mais na frente, quando você vier os dias maus, você possa estar preparada, abastecida, moldada, transformada e fortalecida no Senhor. Eu quero falar aqui para vocês um pouquinho, um breve testemunho. Eu passei 42 dias lendo o livro Uma Vida com Propósitos. Um capítulo por dia, compartilhando essa palavra de Deus na minha rede social. E o meu objetivo era alcançar vidas para Deus. Que Deus pudesse transformar vidas através daquela palavra. E eu consegui meu objetivo para a glória de Deus. Uma alma se rendeu aos pés do Senhor durante esses 42 dias de resumo. E para mim valeu muito a pena. E eu acredito que Deus também se agradou muito desse propósito. E agora o que eu não sabia era que ao terminar esse propósito eu ia passar por um processo tão intenso, tão sobrenatural e doloroso com Deus. Porque após terminar desse propósito, dos 42 dias, minha mãe ficou doente. E foram 10 dias vivendo intensamente esse processo de Deus, vivendo esse sobrenatural de Deus, como eu nunca vivi. E o adorando, mesmo passando por esse processo, ouvindo a sua voz intensamente, Deus falando maravilhosamente. Aqui eu não ia conseguir dizer tudo que se passou nesses 10 dias, teria que ser em outro vídeo, em outra oportunidade, outro testemunho, para falar para vocês o que Deus fez, o que Deus disse naquele momento. Foram 10 dias, 10 dias passando por esse processo. E após esse processo, Deus recolheu a minha mãe. E aí eu percebi que o propósito do que eu tinha feito na minha rede social, ali fazendo aquele resumo para as pessoas, era para que Deus pudesse falar comigo. Para que a palavra de Deus, além de alcançar vidas, ela também falasse comigo. Deus também me ensinasse, Deus também me fortalecesse, Deus também me preparasse, me moldasse e me transformasse de dentro para fora, para que quando chegasse esse momento que eu passei com a minha mãe, eu pudesse suportar, estar mais forte. E ao sair de todo esse processo, sair diferente, com um caráter realmente moldado em Deus, porque Ele não nos dá um fardo que nós não possamos suportar. E se eu posso adorar a Deus nos piores dias da minha vida, então eu posso adorar a Deus em todos os outros dias. E eu percebi que eu falo algo assim para Deus, quanto mais eu falo de Deus para alguém, mais eu me fortaleço. Toda vida que eu faço bem para alguém, Ele volta em dobro para mim. Toda vida que eu faço a vontade do Senhor, que Ele fala comigo e eu transmito o que Ele quer que eu fale, eu sou fortalecida nele. E assim eu fui ajudando a minha família, venho ajudando a minha família desde o dia do velório, com palavras, acredito que vindas do Senhor, inspiradas por Deus, para que eles possam suportar tamanha dor, tamanha saudade que minha mãe traz. Porque nós sabemos que ela está com o Senhor, mas nós sofremos mesmo assim, nós choramos, porque a saudade, a falta nos traz tudo isso, né? Mas eu dei um passo muito importante na minha vida, na vida ministerial, que foi fazer parte da diaconia da igreja, na produção também, e voltar a servir na casa do Senhor, voltar ao primeiro amor. Nós não temos outra opção a não ser confiar em Deus e nos ser, né, usados por Ele, deixar-nos ser usados por Ele. É viver esses propósitos que Ele tem para nós intensamente. Nós não temos outra opção a não ser deixar Deus nos usar. E Deus tem um propósito para a minha vida e também tem um propósito para a sua vida. Ele também tem uma missão que Ele quer que você faça aqui na terra, que Ele quer que você cumpra. É o seu propósito.
Então que nós venhamos não venhamos negar esse chamado de Deus e sempre fazer a escolha certa de servi-lo, apesar de qualquer circunstância que nós venhamos passar na nossa vida. Haverão dias difíceis? Sim, haverão. Mas vocês têm que ter em mente que o Deus de vocês os ajudam em todo o tempo. Vocês não estão sozinhas. Deus está com vocês, ajudando em todo o tempo. Tá? Então, nós vamos dar uma continuidade aqui rapidinho para concluir sobre a advertência contra a maldade, que fala assim: o perverso não tem caráter, ainda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem um coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, minhas queridas, ali sobre a advertência contra a maldade, se você semear algo bom, você colherá bons frutos. Se você semear união, você colherá bons relacionamentos. Agora, se você escolher semear o mal aos olhos de Deus, ali colherá destruição em todas as áreas da sua vida. Então, Deus quer que venhamos andar nos caminhos dele, que venhamos ser verdadeiros, amar, cuidar de vidas. Porque, como diz a palavra do Senhor, ele aborrece o orgulho, ele aborrece a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue, como fala aqui na sua palavra, pessoas fofoqueiras que trazem contendas, tudo isso ele abomina. E, por último, a advertência contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, até ao redor de seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e instrução é luz. E as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é o pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Alguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado, se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério, tudo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não acalmarão. Então, minha querida, ali na advertência contra o adultério, nessa palavra Deus quer que venhamos guardar essa essência da palavra dele em nosso coração, nossa mente, e demonstrar com nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos caminhos que decidimos tomar, o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós amamos seus ensinamentos. Porque Deus fala em seu mandamento: não adulterarás. O adultério é algo destrutivo, que provoca desgraça, que traz remorso, que traz contenda. E Deus conhece nosso coração, nossos pensamentos, ele sonda a nossa vida. Então, a palavra dele é muito clara. Nós não devemos cobiçar algo a alguém ou alguma promessa que não é nossa. O que é nosso, nós temos que zelar, né, para afastar essa maldição e essa destruição das nossas vidas. E o adultério, ele traz consequências assim, irreparáveis para a nossa vida, tanto na vida espiritual, como sentimental, como conjugal, como familiar. Ali é uma quebra de aliança, uma quebra de confiança. Fere o coração de Deus, fere o coração da pessoa que foi traída. Então, minhas queridas, nós devemos buscar realmente um relacionamento puro e sábio. Pois se nós queremos que Deus habite em nossa casa, ou seja, em nós temos que demonstrar um verdadeiro amor por Ele, por tudo que Ele nos concedeu, principalmente a nossa família, que após a nossa salvação é o bem mais precioso. Então lembre-se, mulher, a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola destrói.
Então, para finalizar, que Deus possa nos guardar, nos livrar e nos guiar com sua sabedoria. Que nós possamos tomar as decisões certas e os caminhos certos e sempre estar ouvindo a Deus falar conosco, lendo a sua palavra, ouvindo louvores, porque Deus fala conosco não só através de outras pessoas também, mas também através da sua palavra, e só na sua palavra nós vamos conseguir a sabedoria que Ele tanto quer nos dar, tá certo? Eu quero orar por vocês, que Deus possa, em nome de Jesus, Senhor, abençoar a vida de cada mulher que está aqui, que o Senhor possa ser a luz para elas, o caminho, a verdade e a vida. Que a tua sabedoria, Senhor, esteja na vida de cada uma delas. Que elas possam ser as mulheres sábias, que possam edificar suas casas e não destruir. Que as suas famílias possam ser abençoadas. E que, em nome de Jesus, todos os teus propósitos possam se cumprir na vida de cada mulher aqui, meu Pai. Que nós possamos ser, meu Deus, verdadeiramente instrumento teu nas tuas mãos. E o Senhor possa nos usar de forma maravilhosa para vidas e alcançar vidas. E vidas iam ser salvas, libertas e curadas através das nossas, por promessa tua, por propósito teu. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui refletindo da tua palavra mais e mais. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. E é isso, minhas queridas, que Deus possa abençoar a vida de vocês tremendamente, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.